7h11. Vamos esperar até 7h15? Às 7h15 a gente começa com quem já está aqui com a gente, tá? A gente já somos 21 pessoas, então 7h15 a gente dá o start, mais 4 minutinhos e a gente começa. Queria então aproveitar, Daniele, e parabenizar vocês, parabenizar a Igreja do Catete e esse Ministério do Ensino. Graças a Deus pela vida de vocês e pelo suporte pastoral, né, neste encontro aí com a presença da pastora Flávia, do pastor Carlos Eduardo. Então, louvado seja Deus pela vida da Igreja do Catete, nesse mês que é mês de aniversário, mês em que, na verdade, a Catedral está nos presenteando, trazendo esse tema tão relevante. Então, que Deus continue abençoando vocês e dando essa capacidade de compartilhar também com outras pessoas, com outras igrejas do distrito que estão participando com a gente hoje também. Amém. 7h15, né? Vamos dar início, então, ao nosso webinar. Eu vou reforçar, né, o agradecimento da Patrícia. Patrícia é a SD da Sociedade de Mulheres aqui do Distrito do Catete. Então, a gente está nos 142 anos da igreja, rumo a 200 anos. E nesse mês de aniversário, a gente está também dentro do mês do Setembro Amarelo, então, por isso, ao webinar, para a gente poder falar um pouco sobre o que é e o que a gente pode fazer a respeito. Quero agradecer a Patrícia, porque ajudou a gente na divulgação, a Elisa, que é a nossa coordenadora regional da Escola Dominical, a Sônia, que eu vi que já entrou, que é a nossa coordenadora do Distrito do Catete, coordenadora da Escola Dominical, a Aline Noronha, que é a coordenadora do Distrito de Cascadura, mas ajudou muita gente também divulgando nas redes. A Kátia, nossa coordenadora do Ministério de Ensino, lá da igreja. Pastora Flávia, que está desde cedo já aí só recebendo coisa. A gente aí já no pé dela, né? Então, assim, agradecer a todos vocês, né? Vocês que vieram também participar, que vieram ouvir. Antes de eu apresentar também os nossos palestrantes, né? Quem vai estar trazendo a palavra, eu queria só dar alguns recados. A webinar está sendo gravada, então, se isso for um problema para alguém, pode fechar sua câmera, né? Para se alguém se sentir confortável, mas a gente está gravando, até porque a intenção é depois poder deixar isso nas redes sociais e poder ter um alcance maior. Hoje a gente alcança até muito mais por conta daquilo que fica gravado, porque as pessoas vão acessando ao longo de vários dias, né? Então, vou pedir para todo mundo também deixar seu microfone desligado. A gente vai manter basicamente o microfone ligado só na hora que a pessoa estiver realmente falando. O nosso grupo ainda está pequeno, eu acho que ainda vai entrar mais gente, então eu vou pedir para qualquer pergunta ser feita pelo chat. Então, ao longo das falas, o Zoom, ele tem um chat, entra no chat, coloca a sua pergunta, direciona para quem que é aquela pergunta. A Kátia, ela vai ficar aí de olho no chat, e aí no final de tudo, depois que todo mundo falar, aí sim a gente traz essas perguntas. A Kátia vai ser a porta-voz aí de vocês, para poder estar trazendo, apresentando essas perguntas. Os nossos palestrantes vão ter aí uma média de 20 minutos para estar falando. Eu vou ficar naquele lugar da pessoa chata que lembra que o tempo está acabando, mas é só para a gente poder ter esse controle maior do tempo. Então, quem está aqui hoje com a gente tem a doutora Emilúcia Paradella. Ela é médica geriatra, é da Igreja Metodista de Botafogo. A gente tem também a psicóloga Thelka Baiocchi. Thelka, ela é psicóloga clínica, é membro da Catedral Metodista. A gente tem o reverendo Carlos Eduardo Mota Chaves, que é o nosso pastor titular na Catedral Metodista, e todos eles têm
algo muito maravilhoso para estar falando, né, e trazendo para a gente hoje. Eu vou fazer uma breve introdução do assunto e eu quero começar, então, convidando vocês para a gente assistir um vídeo e aí depois a gente segue, tá bom? Eu já pensei em me matar. Eu já tive várias crises depressivas. Eu tenho depressão desde criança. Eu já lutei contra a depressão. Eu achei que a minha vida não valia a pena. A primeira crise eu tinha 23 anos e foi difícil diagnosticar como depressão. A pressão do dia a dia é uma das coisas que me deixa mal. Desde os 16 anos, eu tenho depressão. E eu sempre ouvi que crente não pode ter depressão. E essa pressão aumentou quando eu me tornei pastora. Sempre fui uma criança triste, retraída e naquele tempo não tinha um diagnóstico para a criança. E meus pais não souberam perceber o meu estado depressivo. Bom, eu sofro de depressão desde a adolescência. Tive várias fases e no momento estou passando por uma crise de depressão e síndrome do pânico ou síndrome de ansiedade. O convívio com pessoas, com multidões é bem difícil, é bem complicado nesse momento. No meu caso, foram situações de perda, né, de luto. E é um tema que ainda machuca. Quando eu digo que eu lutei contra a depressão, é que realmente você não está ali por vontade, né? Por vontade própria, porque você quer estar ali. A gente busca uma alternativa, muita gente quer buscar, não é só a parte que a gente passa essa tristeza, mas a gente vive fases que a gente precisa passar por aquilo e depois prosseguir, caminhar, né, a nossa vida. Porque quando a gente está num momento de depressão, de tristeza, a vida não tem cor. Mas há saída. Para mim, foi a busca do psiquiatra e o acompanhamento psicológico. Isso me ajudou. Hoje existem muitas alternativas para que a gente possa melhorar e se tratar da depressão, da ansiedade, dos transtornos mentais que surgem. Então é importante a gente falar sobre isso e buscar ajuda. Eu lutei buscando terapias através de conversas, através de pastoreio, através de palavras, de amigos, família. Eu caí de vez, não busquei ajuda sozinha. Eu tive ajuda de amigos, amigas, família, pastora e médica. Eu me cuido também quando eu me preocupo com a minha espiritualidade. O exercício de uma espiritualidade não opressora, mas uma espiritualidade que me anima, que me fortalece e que me mostra que Deus, antes de tudo, é um Deus amoroso e que sofre junto comigo quando eu estou sofrendo. Leve a sério a depressão, porque ela rouba muitas coisas de você. Rouba a sua vida, rouba seus amigos, rouba o seu emprego, mas valeu a pena lutar. Estou nessa luta com esperança, porque eu sei que há uma solução. É importante falar sobre isso. É importante falar sobre isso. É importante falar sobre isso. Esse vídeo ele foi produzido pelo Departamento Nacional de Escola Dominical. É um vídeo que eu gosto muito, porque ele traz rostos conhecidos, né, da nossa comunidade de fé e pessoas que vêm falando não só da questão da depressão, mas como também do pensamento, em algum momento ter pensado em desistir da vida. Então, isso aproxima a gente do tema e
E a gente precisa, sim, falar sobre isso. Vou pedir para a pastora Flávia colocar o slide. Um dos temas centrais do Setembro Amarelo é exatamente o falar sobre o assunto. Então, a gente não pode mais ter aquele tabu de que eu não posso falar sobre o suicídio porque eu vou intensificar que isso aconteça. Se eu falar, eu vou estar sugerindo ou induzindo alguém a isso. Não. Por isso que a campanha diz que falar é a melhor solução. Então, ele tem que deixar de ser um tabu na sociedade, ele tem que deixar de ser um tabu dentro das igrejas, e a gente precisa estar disposto a falar e a ouvir também. Pode passar, pastora Flávia. Então, o que é o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, ele é uma campanha de conscientização sobre o suicídio. No Brasil, ela chega aqui em 2015 pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Mas o movimento começa em 1994, nos Estados Unidos, após um jovem ter tentado suicídio, e ele era um jovem muito querido por todos, e ninguém imaginava o que ele estava passando emocionalmente, e ele tinha um carro amarelo, um Mustang amarelo. Então, quando ele morre, a família dele entrega umas fitinhas amarelas para as pessoas e fala: se você também pensa em se matar, procura ajuda. E aí, por isso, a cor amarela foi associada a esse movimento de prevenção do suicídio, que teve agora, no dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, por isso que hoje, dia 12, a gente está falando disso, porque o Dia Mundial foi agora, quinta-feira. Pode passar, pastora. E o que é suicídio? É um gesto de autodestruição, é a realização do desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. Então, quem comete suicídio faz isso de forma consciente, existe realmente um desejo de morrer, existe um desejo de acabar com esta vida que naquele momento a pessoa entende como um sofrimento, como uma dor tão grande, que a única forma de se livrar daquela dor é se livrando da vida. Para eu ficar sem sofrer, eu preciso abrir mão da vida. Pessoas de todas as idades cometem suicídio, então criança comete suicídio sim, adolescente, jovens, adultos, idosos. O suicídio, ele não é exclusivo de uma classe social. A gente pode ter, como a gente tem, classes mais vulneráveis, mas o suicídio está presente em todas as classes sociais. E esse dado estatístico é um dado bem alarmante, que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, e no Brasil é uma pessoa a cada 45 minutos. Então, provavelmente, quando a gente terminar aqui a nosso webinar, a gente vai ter tido aí talvez já umas 2 pessoas no Brasil que morreu em função do suicídio. E uma vez que uma pessoa ela tem êxito nessa tentativa de suicídio, que ela realmente morre por conta disso, a gente tem de 6 a 10 outras pessoas que são diretamente afetadas. Quem são esses? São amigos, são familiares, são conhecidos daquela pessoa, colegas de trabalho, colegas do bairro, que são diretamente impactados por aquilo, por aquela pessoa que se foi. Pode passar, pastora. E o que a gente também não pode esquecer é que quem comete suicídio pede ajuda. Então, o suicídio, a tentativa de suicídio não é para chamar atenção, não é frescura, não é mimimi, né? Essa é uma gíria de agora. É mimimi, é falta do que fazer. É porque não tem problema sério. Se tivesse problema sério, não estaria assim. Vai procurar alguma coisa para fazer, né? Não. Quem comete suicídio pede ajuda. E essa pessoa ela se vê o tempo todo com um sentimento ambivalente. Ela luta para continuar na vida, mas ela tem um desejo também de deixar essa vida. E ela está o tempo inteiro com esse sentimento de ambivalência, né? Eu deixo de viver ou eu continuo vivendo? Só que para continuar vivendo, eu vou continuar sofrendo. Então, será que é melhor morrer? E a pessoa está o tempo inteiro negociando esses sentimentos. Mas um outro dado que também é muito bom, e é esse que a gente tem que se apegar,
é que 90% dos casos de suicídio eles podem ser prevenidos. Então, por isso que a gente tem que falar sobre isso. Por isso que a gente tem que estar atento, sim, aos casos de suicídio, às tentativas. Porque se a gente estiver atento a isso, se 90% dos casos podem ser prevenidos, a estatística total de mortes por suicídio, ela vai cair drasticamente. Mas aí isso tem que ser uma missão de todos, né? E uma missão não só para setembro, tem que ser uma missão para o ano inteiro. E quais são as frases que a gente tem que estar atento, né? Frases de alerta. A pessoa não vai necessariamente chegar e falar, eu quero me matar. Não. Ela pode falar de outras formas. Eu preferi estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu estou cansado. Eu queria dormir e nunca mais acordar. Eu sou um perdedor. Eu sou um peso para outras pessoas. Se eu não estivesse aqui, as outras pessoas seriam mais felizes. Essas são frases de alerta, que a gente, ao ouvir, tem que explorar um pouco mais com essa pessoa realmente o que está acontecendo e o que ela está pensando. Aonde esse desejo de, eu estou cansado da vida, até onde esse cansaço ele vai, até onde ele se torna perigoso para a integridade física daquela pessoa. Pode passar, pastor. E como que a gente pode ajudar, então, quem pensa em cometer suicídio? Primeiro de tudo, perdendo o medo de se aproximar e oferecendo ajuda. A gente não pode fugir dessa pessoa, a gente tem que chegar perto dela e oferecer ajuda. A gente tem que estar disponível, né? Se preocupar com ela. E não se preocupar tanto com o que vai falar, mas se preocupar em ouvir. O mais importante nesse momento é estar preparado para ouvir. É estar preparado, ouvir essa pessoa falar de uma dor forte, de uma dor emocional, de um sentimento de menos-valia, de um sentimento de autodepreciação, ouvir essa pessoa falar de uma desesperança, de uma ausência de perspectiva para o futuro. Então, é muito mais estar preparado para ouvir sobre essas coisas do que necessariamente falar, né? Mas é muito mais a presença. E aí, aonde a gente pode buscar ajuda, né? Quais são os lugares que podem ajudar para a gente prevenir o suicídio? A gente tem os CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, as próprias unidades básicas de saúde, como os centros, né, de saúde da família, os postos de saúde, as UPAs, que têm emergência 24 horas, o SAMU, através do 192, também pode ser um momento, um local que se pode acessar, uma rede que a gente pode acessar, e o próprio CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que recentemente, acho que tem uns 2 anos talvez, agora realmente eu não sei precisar, mas conseguiu algo foi um grande ganho, conseguir que a ligação para o CVV fosse gratuita. Então, o número do CVV, que é o 188, ele é uma ligação gratuita. E lá, essa pessoa que pensa em cometer suicídio, ela vai ser atendida por um voluntário que vai tentar desconstruir isso e vai orientar essa pessoa a buscar uma ajuda. Pode passar, pastor. E onde a gente pode ter mais informação, então, sobre o tema suicídio? Aí aqui eu coloquei 4 links. O primeiro é do próprio Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem uma página inteira só falando sobre prevenção do suicídio. O segundo link, quem aí é educador, profissional de saúde mental, profissional de assistência social, líderes comunitários, né, os pastores, as pastoras, nesse segundo link, podem fazer a sua inscrição para um curso de prevenção de suicídio, um curso de automutilação, que o Ministério da Saúde lançou esse mês. Então, é esse, prevençãoemvida.com.br. Pode entrar no site, fazer a sua inscrição, o curso é gratuito e vai poder ter mais informação sobre o tema. O terceiro site é do próprio CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, cvv.org.br. Lá tem bastante informação também, tem todos os canais que o CVV oferece de ajuda, não é só ligação, o CVV tem chat, tem ajuda via internet.
E o último é a página do setembroamarelo.org.br. Aí a gente consegue bastante material de divulgação, cartilhas. Então, essa era a minha fala inicial, só para a gente contextualizar um pouco a questão do suicídio, como que a gente não só pode, mas deve estar falando sobre isso e como a gente consegue ter material para isso. E agora, então, eu gostaria de passar a palavra para a nossa primeira palestrante, que é a doutora Emiluce Paradella, que é médica geriátrica, membro da Igreja Metodista lá em Botafogo, e ela agora está com a palavra.